A imagem era inconfundível. Pessoas de ternos impecáveis e vestidos simples, circulando ruas com publicações nas mãos e discursos prontos na ponta da língua. Por décadas foram vistos como incansáveis. Onde havia uma esquina, havia alguém com a revista A Sentinela. Onde existia uma porta, havia uma batida anunciando o verdadeiro evangelho. Essa era a identidade das testemunhas de Jeová. Mas em 2024, algo mudou, e não foi algo pequeno. Mais de 100.000 pessoas deixaram oficialmente a organização, um número sem precedentes. E não se tratava de afastamento por desinteresse. Foi uma ruptura. Mas por quê? O que fez essa multidão virar as costas para uma estrutura que por tanto tempo foi tida como indestrutível? A resposta está longe de ser simples, mas extremamente reveladora. Durante décadas, a organização usou estratégias que pareciam infalíveis: campanhas públicas massivas, distribuição de milhões de revistas, presença em mais de 100 nações e doutrinas rígidas transmitidas como absolutos. Em 1953, o grupo já se encontrava em 143 territórios, após dobrar o número de pregadores em apenas 5 anos. O auge parecia eterno. Mas o que era crescimento acelerado no século XX virou estagnação no XXI. Em 1980, o avanço foi de cerca de 6% ao ano. Hoje, a taxa gira abaixo de 1%. Isso se reflete não apenas nos números, mas nos rostos cansados e nos bancos vazios das congregações. Você já parou para pensar por que essa queda é tão forte agora? Porque ela vem de dentro. O colapso não é imposto por perseguições externas ou escassez de fé. Ele brota no coração da própria instituição. No episódio de hoje, vamos entender o que está alimentando essa debandada. Por que tantos estão cortando os laços? Quais vozes estão se levantando ou se calando nesse momento crucial da história das testemunhas de Jeová? Prepare-se para enxergar o que eles não querem que você saiba. Em 1953, a presença global já alcançava 143 nações. A mensagem parecia imparável. Entretanto, esse avanço teve seu pico. O que era crescimento contínuo nos anos 1980, com taxas chegando a 8%, caiu para menos de 1% nos dias atuais. A própria organização admitiu isso. Em publicações recentes, como a edição de agosto de 2019 da Torre de Vigia, o discurso mudou. Eles passaram a justificar a queda com frases como desinteresse espiritual e a influência de Satanás. Mas documentos internos contam outra história. Em países que sempre foram bastiões da organização, como Estados Unidos, Japão e Canadá, o número de participantes ativos parou de crescer e, em alguns casos, até caiu. Isso revela algo mais profundo. O problema não vem de fora, mas de dentro. Ex-membros que antes mantinham silêncio, agora expõem publicamente suas experiências. Redes sociais se tornaram palco de denúncias. Muitos descrevem um ambiente sufocante, onde dúvidas são punidas e questionamentos são abafados. Além disso, uma geração inteira está se afastando. Jovens que cresceram sob as regras da organização estão se retirando em silêncio. Eles não fazem protestos barulhentos, não confrontam publicamente, apenas vão embora. A ausência deles grita nas reuniões. O que está acontecendo não é apenas uma crise, é uma ruptura, um afastamento coletivo que desafia a imagem de unidade que sempre foi exibida. E o mais chocante, grande parte desse colapso está sendo protagonizada por quem mais conhecia a estrutura. Se esse conteúdo já te fez refletir, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Você acredita que o declínio das testemunhas de Jeová é irreversível? Vamos revelar os bastidores
as causas internas, os números omitidos e o impacto disso tudo na sobrevivência da organização. Durante muito tempo, boa parte de nós mal sabia o que se passava dentro do grupo das Testemunhas de Jeová. Existia uma imagem externa, aparentemente pacífica, com sorrisos e um discurso uniforme. Mas algo começou a mudar. Aqueles que estavam lá dentro agora começaram a falar, com mais frequência e sem medo. Usando redes sociais, vídeos e textos, ex-membros estão abrindo o jogo e contando como realmente é estar dentro da organização. A impressão que tínhamos por fora não se sustenta quando as experiências internas são expostas. Relatos de controle, regras rígidas, exclusão social e pressões psicológicas têm vindo à tona. Muitos desses relatos vêm de ex-publicadores e até de ex-anciãos, pessoas que estiveram ativamente envolvidas, mas que hoje denunciam práticas que chamam de abusivas. Mais do que críticas pontuais, o que está sendo revelado é um colapso por dentro. O sistema está perdendo sua base. A juventude, especialmente os filhos de membros ativos, está se calando de forma estratégica. Eles não questionam publicamente, apenas param de frequentar, recusam o batismo e deixam de seguir as normas. É uma forma silenciosa de protesto, mas que tem causado uma queda significativa na retenção de novos membros. Esse êxodo da nova geração é o golpe mais forte que a organização já enfrentou. Jovens estão simplesmente desistindo. Não querem seguir o mesmo modelo de fé dos pais. É como se a instituição estivesse ficando para trás, presa a um tempo que os mais novos não querem mais repetir. E não se trata só de afastamento. A própria liderança percebeu o problema. Em um artigo de estudo publicado em 2021, as Testemunhas de Jeová apontam que o ensino superior seria um dos principais responsáveis pela fuga de jovens. Dizem que universidades estariam moldando o pensamento crítico dos estudantes, afastando-os da verdade. Mas a realidade é outra. O que essas crianças e adolescentes estão buscando não é apenas conhecimento acadêmico. Eles querem liberdade, querem verdade, querem ter o direito de pensar por conta própria. Estão cansados de regras que não fazem mais sentido e de um sistema onde não há espaço para dúvidas ou questionamentos. Essa rejeição silenciosa está corroendo a estrutura. O que antes era visto como uma religião em expansão, agora lida com um esvaziamento inevitável. E os motivos não vêm de fora. O colapso começa exatamente de onde deveria vir a força, de dentro da própria casa. Na sua opinião, esse afastamento dos jovens é um sinal do fim das Testemunhas de Jeová? Deixa sua opinião nos comentários e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A partir de 2015, algo mudou de forma irreversível. Enquanto os líderes exaltavam as reuniões virtuais como um marco de adaptação, dados confidenciais mostravam o oposto. A frequência não voltou ao normal. A participação murchava. Muitos que antes assistiam às reuniões começaram a se afastar em silêncio. Segundo relatos de ex-membros no site Young Witness, o distanciamento abriu espaço para dúvidas que antes eram sufocadas. O ex-integrante do corpo governante, Raymond Franz, já havia alertado sobre essa fragilidade décadas antes. Em seu livro Crise de Consciência, ele descreveu como, quando o controle central começa a falhar, muitos finalmente encontram espaço para refletir. E o que vem à tona são dúvidas, conflitos doutrinários e uma insatisfação crescente com o rumo da organização. Hoje, as doutrinas das Testemunhas de Jeová, antes vistas como firmes, são questionadas até por seus próprios seguidores. A rigidez, antes motivo de orgulho, agora parece desproporcional. Além disso, os escândalos envolvendo casos de abuso infantil causaram estragos profundos.
Em nações como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, investigações públicas geraram um efeito dominó de dissociações e protestos silenciosos. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center em 2016, outro ponto crítico é a postura contra o ensino superior. Jovens que desejam estudar ou pais que buscam melhores condições para seus filhos se deparam com regras restritivas, desestimulando permanência. Some a isso decisões médicas controversas e políticas internas que isolam famílias inteiras. O resultado é uma fuga inevitável. E o impacto é ainda mais sentido entre os mais novos. Cresce entre eles o que tem sido chamado de fadiga espiritual. Muitos não se sentem mais representados, e o afastamento tem sido a única saída para preservar a própria saúde emocional. Em resposta, a liderança insiste em alertar sobre vozes externas. Vídeos e artigos reforçam que a única fonte confiável é o escravo fiel e discreto. Numa analogia usada pela própria organização, o rebanho só deve seguir o pastor indicado por Jeová, evitando qualquer estranho. Mas a internet tem ampliado outra narrativa: o depoimento dos que saíram. Histórias de ex-adeptos ganham visibilidade. Muitos encontram ali, pela primeira vez, alguém que passou pelas mesmas dores. E esse tipo de relato, tão humano quanto direto, está ecoando muito além das congregações. Durante décadas, a liderança das Testemunhas de Jeová estabeleceu uma muralha ao redor da informação. A ideia era simples: manter os membros consumindo apenas conteúdo oficial, especialmente as publicações da Torre de Vigia. Essa prática fez com que, para muitos, a Torre de Vigia se tornasse até mais importante que a própria Bíblia. Textos antigos mostram que, para entender as Escrituras corretamente, seria necessário primeiro passar pela interpretação dos livros publicados pela organização. Esse controle não era apenas indireto. Em várias publicações, a liderança afirmou que a leitura autônoma da Bíblia levaria o fiel ao erro doutrinário. A mensagem era clara: estudar as Escrituras sem o auxílio da organização resultaria em confusão espiritual e abandono das verdades ensinadas por Jeová, o que, segundo eles, equivalia a cair em apostasia. Para ilustrar isso, vale mencionar uma declaração encontrada em uma edição da Torre de Vigia de setembro de 1910. Charles Taze Russell, fundador do movimento, falava sobre sua série de livros chamada Estudos das Escrituras. Segundo ele, qualquer pessoa que abandonasse esses volumes e passasse a se dedicar apenas à leitura direta da Bíblia acabaria, em pouco tempo, na escuridão espiritual, mesmo que já tivesse conhecimento das doutrinas. Em contrapartida, quem lesse apenas os Estudos das Escrituras, sem tocar na Bíblia, permaneceria na luz. Essa comparação extrema mostra o quanto a organização valorizava mais seus próprios textos do que a palavra original. Curiosamente, os ensinamentos contidos nesses livros, hoje rejeitados oficialmente pela própria liderança, foram por décadas a base de fé para milhares de seguidores. O paradoxo é claro: o que antes era tratado como revelação agora é descartado, sem explicações sólidas. Esse tipo de incoerência tem levado muitos à reflexão. Ex-membros, como o entrevistado conhecido como Blue, têm compartilhado suas experiências em plataformas como Light Over Dark. Ele afirma que a organização sempre teve consciência do perigo que seria permitir o estudo bíblico livre. Afinal, isso poderia levar as pessoas a compreenderem conceitos cristãos universais, como a Trindade, algo que vai contra as doutrinas atuais do grupo. Nos tempos atuais, a internet rompeu essa barreira. O que antes era isolado em congregações, agora circula em vídeos, podcasts e fóruns.
Vozes antes silenciadas têm se unido, revelando um padrão preocupante de manipulação e distorção das escrituras. A torre de vigia já não consegue controlar o que os membros consomem. E esse, talvez, seja um dos fatores que mais tem contribuído para a perda de confiança e a saída silenciosa de milhares. E agora é com você. Você acredita que as testemunhas de Jeová conseguirão reverter essa queda? Ou estamos assistindo ao começo do fim? Comente sua opinião aqui. Comenta aqui o que você acha. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!